Bem-vindo, artista! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério dentro da área de programação, a alocação dinâmica de memória. Você pode estar pensando aí, mas isso daqui eu programo em outra linguagem, não tem nada a ver com isso. Tem a ver sim. Eu separei esse assunto em 4 tópicos, para começar. Vou falar do que se trata, vou dar um exemplo prático, vou fazer a liberação da memória e depois, para os menos rasos de conhecimento, quem realmente quer aprender, eu vou falar sobre esse assunto um pouco mais profundamente. Então vamos começar já logo falando do que se trata, mas antes eu quero agradecer os meus seguidores de São Paulo, da Bahia e do Espírito Santo. Muito obrigado por estar aí no canal, fiquei bem impressionado, tem pessoas de São Paulo aqui acompanhando o canal, e é quase a maioria, tá? Muito obrigado, valeu mesmo, não achei que meus vídeos chegariam a São Paulo, achei que não passaria aqui do Espírito Santo. E aí tem pessoal da Bahia, e deve ter pessoas de outros locais também aí me escutando, mas eu tenho dados aqui apenas dos seguidores. Então, muito obrigado, galera. Se inscreva no canal aí ou deixe nos comentários de onde você é, porque isso daí ajuda muito a gente manter o canal, né? Essa paixão que eu tenho pela programação. Dá trabalho fazer esses vídeos aqui. Então, assim, quando eu vejo isso, eu falo, poxa, tá dando certo, tô ajudando as pessoas. Então, deixa nos comentários aí de onde você é, porque isso aí anima a gente a ficar produzindo aqui o conteúdo para poder ajudar vocês. Não deixe de acompanhar também a playlist de Dev para Dev sem papo furado, porque lá eu falo muito besteira, tá? Entre aspas. Então, quando eu preciso instanciar valores na memória, né? Eu pego uma estrutura, eu pego o próprio array o dia inteiro, ou o que seja, e eu preciso pedir o sistema operacional assim, guarda um espaço na memória para eu poder utilizar. Aí ele vai lá, armazena esse espaço na memória, eu utilizo e depois eu tenho que liberar. Eu chego para o usuário e falo assim, você quer cadastrar quantas pessoas? Eu quero cadastrar 10. Então tá bom, eu vou alocar 10 vezes o espaço de uma estrutura de pessoa, por exemplo. Ou de um produto, ou seja, do que for. Aí aquele espaço é alocado para mim poder utilizar. Eu vou lá, utilizo o espaço e depois disso eu tenho que liberar esse espaço da memória. Isso é um resumo bem sucinto de uma alocação dinâmica de memória. Parece que não tem importância nenhuma, né? Nós vamos usar a alocação dinâmica de memória nos próximos vídeos que já estão prontos aqui para ser liberados. Eu vou criar uma outra playlist que vai ser tipos abstratos de dados e lá nós vamos usar muito a alocação dinâmica de memória. Então eu posso fazer um array de int, por exemplo, números com 20 posições. Eu não posso fazer isso. Mas e se eu não quero 20 posições? Eu quero que o usuário determine essa quantidade de números que vai vir aqui, Ele é que vai dizer quantos caracteres tem aí. Então, eu vou fazer um ponteiro e vou pedir aqui a quantidade para o usuário digitar. Então, vamos mudar isso aqui para array, que será o ponteiro para isso. Então, vamos supor que ele digitou lá 10. Eu tenho um método, malloc, e eu passo dentro desse método a quantidade de bytes que eu quero armazenar. Então, sabendo que um número inteiro tem 4 bytes, se ele pedisse 10 números, seriam 40 bytes armazenados aqui. Mas eu não sei o que ele vai digitar. Então eu vou colocar quantidade vezes a quantidade de byte do tipo inteiro. Poderia botar fixo? Poderia, mas o mais elegante é botar sizeof, né? E isso vai retornar para a gente o ponteiro da onde estão armazenados esses bytes. Então o que eu faço aqui? O array, que é um ponteiro, né? Ele armazena o endereço de memória. Ele vai receber, aí eu tenho que tipar isso daqui, para dizer para ele que isso daqui vai retornar um ponteiro de inteiro, nesse caso. Feito isso, a gente consegue agora percorrer esse array todo e preencher valores lá dentro, mesmo sem a gente saber qual é o tamanho desse array. A gente vai saber pela quantidade que a pessoa digitou ali. For int i igual a 0 e menor do que a quantidade digitada por ele, i mais, e chamar aqui o array na posição i, recebendo um número aleatório, por exemplo. Vamos chamar o stRange. Então, como é que a gente faz? Srange time null. Depois aqui dentro, aí tem que chamar aqui o include do time, né? E agora a gente pode já fazer um range aqui, E aí depois, se você quiser imprimir os números, faz um for aí, E aí imprime os números, vamos executar para ver como é que vai ficar. E aí ele travou. Aqui, no endereço de quantidade, esqueci. Então, vamos voltar lá. E agora, digito número 50 outra vez. Ele já escaneou, pegou aqui
vai fazer a alocação dinâmica de memória para comportar 50 vezes o tamanho de inteiro, que é 4 bytes. Já está lá alocado, ó, nosso array, a gente já tem um ponteiro que indica o endereço de memória de onde está esse array. E agora a gente consegue ir item a item desse array, preenchendo os valores randomizados aí, tá? Então isso daí a gente não tem, a gente tem um vetor, só que, olha lá, o chinesinho dele a gente não tem ali, a gente teria que ter isso no papel. Mas imagina que você tem lá, imagina não, você tem lá na memória 50 endereços armazenados para comportar o número inteiro. E aí você vai passar aqui, ó, vou deixar ele passar e vamos ver no terminal. E ele imprimiu ali para a gente os 50 números aleatórios que ele gerou. É bem simples esse exemplo que a gente viu, só que a gente vai ver alocação dinâmica de memória para estruturas, mas isso mais à frente. Não vamos mais falar sobre alocação, mas vocês vão ver na prática alocação dinâmica de estruturas. Vamos ver aqui agora, então, rapidamente, a liberação dessa memória, que é a coisa mais importante. Assista aí. Eu tenho que me preocupar com o uso da memória. Esses projetos que a gente executa aqui, a gente executa ali, finalizou aqui, acabou. Agora imagine que o seu programa ele fica o tempo todo dentro de um while ali e ele não sai. E o usuário vai solicitando várias coisas. Ó, cria um array de 50 posição para mim, gere 50 números aleatórios. Gerou, fez. Aí ele volta lá para o início. E o camarada vai lá e fala, agora eu quero outro array de 100 posições. Então todos esses arrays que ele vai ficar pedindo toda hora, vai ficar instanciado na memória. E aí a memória uma hora vai encher. Então você vem aqui e faz assim, ó, free array. O que o free faz? Ele limpa o endereço de memória aonde guardou aqueles números. Porque se eu terminei de imprimir eles aqui, tudo bem que eu vou fechar o programa aqui. Mas se fosse um do while aqui o resto da vida, eu nunca fechar, se eu pudesse ficar toda hora randomizando, e vamos fazer isso aqui, que é facinho para fazer, ó. Então, se ele chamar isso aqui 5 vezes, eu vou ter alocado 5 vezes o array. Todas as vezes, depois que eu terminei de fazer, eu fui lá e dei um free nele. Se eu não fizer isso, ele chamar isso aí 1000 vezes, ou ele chamar isso algumas vezes passando uma quantidade muito grande, eu vou estar alocando muito espaço na memória e não vou estar limpando. Em linguagens de médio nível, baixo nível, e até algumas de alto nível, como o Delphi, você precisa se preocupar com o endereço de memória. Em linguagens de baixo nível, a gente tem esse sofrimento todo. Baixo nível, médio nível, você tem que cuidar da memória. Você tem que fazer o gerenciamento manual da memória. Em algumas linguagens, a maioria delas hoje em dia, né? Eu botei alguns exemplos ali, ó, Java, C Sharp, Python, JavaScript, Go, Ruby, tem o Kotlin, Pio, tem mais, tem outras linguagens aí que já possuem esse camaradinha fantástico aqui, que é o famoso Collect Garbage. Esse Collect Garbage ele é um mecanismo que ele gerencia a memória para você. Você faz a alocação dinâmica e ele vai lá e fica de olho nela. A hora que ele percebe que o seu sistema não tem mais referência àquele objeto, você deixou de usar aquele objeto, ele vai lá simplesmente disponibiliza aquele endereço de memória para outro sistema. Ele faz isso para nós. Então, em muitas linguagens atuais agora, você vai encontrar o Collect Garbage. Inclusive, no Delphi, quem programa em Delphi aí sabe que a gente tem que dar free nos objetos. Free and new. Só que o Delphi também implementou o Collect Garbage. Ele funciona de uma maneira um pouco diferente. Eu continuo trabalhando em Delphi, fazendo ali a alocação e dando free. Free and new. Mas ele tem sim também já um Collect Garbage implementado nele. O C Sharp ele tem essa implementação de uma maneira muito melhor. O Java ele tem um Collect Garbage só. C Sharp é fantástico. C Sharp é extremamente fantástico. E aí o que você tem que fazer? Você vai para uma linguagem, pesquisa como é que é feito o gerenciamento de memória daquela linguagem. Porque às vezes, mesmo que ela tenha um Collect Garbage, você precisa fazer um dispose, né? Você precisa ir lá e dar um free, limpar aquela memória ali, né? Desvincular o seu sistema àquela alocação que você fez. Às vezes você precisa fazer isso manual. Então dá uma pesquisada na linguagem, quando você for desenvolvendo uma linguagem, busca sempre saber como é que é o gerenciamento de memória. É muito importante você saber como é que é gerenciada a memória na linguagem que você estiver trabalhando, tá bom? E aí, pessoal, para falar de Collect Garbage aqui rapidinho, não dá. Collect Garbage é uma coisa muito complexa.
Mas a gente só precisa pensar assim, existe esse mecanismo e ele trabalha por mim, ele faz muita coisa por mim para tratar o gerenciamento de memória. Mas não fica aí todo animadinho não, que às vezes você vai precisar fazer um tratamento manual. Mas esse é um assunto que eu vou deixar para vocês pesquisarem. Quando a gente estiver trabalhando em outras linguagens, a gente fala, olha, nessa linguagem o gerenciamento de memória vai ser dessa forma. Porque a gente está numa linguagem que o Collect Garbage existe e nós vamos tratar dessa forma. Ou, aqui nesse exemplo, vamos fazer um exemplo onde eu preciso realmente ir lá manualmente e desreferenciar uma alocação dinâmica manualmente. Nós vamos ver isso em vídeos quando a gente for trabalhar com C#, tá bom? E eu espero que você tenha ficado até o final para você saber que futuramente vai ser muito mais fácil para você. Muito mais fácil você trabalhar com programação. Em C é bem custoso as coisas. Mas quando você for para essas linguagens todas vieram do C, pessoal. A gente está vendo C não é à toa, não. Então quando você chegar lá, o que você está aprendendo aqui, você vai falar assim, nossa, fizeram tanta coisa assim, eu não preciso fazer mais aquele negócio todo lá atrás. Nós vamos ver tipo abstrato de dados, nós vamos ter que fazer gerenciamento de memória, e vocês vão ficar assim, nossa, é muito difícil. Quando você for para a linguagem de alto nível, você vai simplesmente falar assim, agora eu gostei. Mas nós temos que passar por esse pesadelo por enquanto, e eu espero que tenham gostado do vídeo. Programar é arte. Valeu!